Olá, bem-vindo à aula de matemática. Nós vamos estudar hoje o conjunto dos números racionais. E eu sou Francinilda Alves Lopes. Então, vamos lá ver a definição de números racionais. A definição de números racionais, irracionais, eles dependem da definição dos números racionais. Ou seja, se o número não é racional, automaticamente ele é irracional, tá? Portanto, pertence ao conjunto dos números irracionais todos os números que não pertencem ao conjunto dos números racionais. Os números são divididos em números racionais e irracionais. Então, o número racional, ele não pode ser irracional, tá? Então, os números irracionais são aqueles que não podem ser escritos na forma de fração. Os números racionais, eles podem ser escritos na forma de fração, já os números irracionais não podem. E quais são esses números? São os decimais infinitos, são esses números com vírgula, que depois da vírgula, esses números aqui ó, são infinitos e eles não têm dízima periódicas. Observe que eles não são repetidos aqui, ó. O que são dízimas periódicas? São aqueles números que se repetem aqui, ó. Se fosse aqui, ó, 15, 15, 15, 15, 15, 152, 152, 152. Isso é dízima periódica, que nós vimos nos números racionais. Então, tanto o exemplo A como o exemplo B são exemplos de números irracionais, que são decimais, infinitos e não são periódicos. Outro exemplo de números irracionais são as raízes não exatas. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 27, todas as raízes não exatas. E outro, essa letrinha grega aqui que nós chamamos de π, que é uma constante, que ele vale 3,14, 15 aqui também é um decimal infinito, não periódico. Então, toda vez que você vê esse π aqui, você vai lembrar que ele é um número irracional, tá? Agora, nós vamos para alguns exemplos, né, que nós usamos o π. Aqui nós vamos, no oitavo ano, nós vamos trabalhar com a circunferência. A circunferência é essa região aqui, ó, comparando com o pneu de uma bicicleta, por exemplo, o comprimento da circunferência aqui é aquela parte da borracha, e o raio, ele sai do meio e vai até o extremo. E o diâmetro vai de um extremo ao outro, tá? Então, nesse caso aqui, o valor desse π é 3,14. E aqui onde nós temos essa fórmula, o raio é o diâmetro dividido por 2, significa que o meu raio é metade do diâmetro. Por exemplo, se eu falar assim, eu tenho uma horta circular com 200 metros de diâmetro. Se eu tenho 200 metros de diâmetro, significa que meu raio é 100, tá? Então, sempre o raio é metade do diâmetro. Se o raio for 10, quer dizer que meu diâmetro é 20. Ou seja, se meu diâmetro for 30, o meu raio é 15. Entenderam? Então, o raio, ele é metade do diâmetro, ou seja, o diâmetro é o dobro do raio. Aqui nós temos o que é π. Π, nós temos na circunferência, até aqui nós temos um π. Tá? Então, na circunferência nós temos até aqui um π, até aqui 2π. Então, na circunferência nós temos 2π. O que é o π? Se você ir lá na sua casa pegar um prato, medir a circunferência dele aqui, depois dividir pelo diâmetro, vai dar 3,14. Se eu pegar uma roda de um trator que é maior, medir a circunferência dele, depois pegar o valor dessa circunferência e dividir pelo diâmetro, também vai dar 3,14. 14 mais alguns números lá, porque o π é um número irracional, né? Então, é uma dízima, né, infinita. Então, independente do objeto circular ser pequeno ou grande, se eu fizer essa conta de dividir o C pelo diâmetro, sempre vai ser 3,14, por isso nós chamamos de constante. Aqui nós temos aqui algumas letrinhas para você conhecer. O C nós chamamos de comprimento da circunferência, que é isso aqui, tá? O diâmetro, o D, é o diâmetro da circunferência e o R é o raio da circunferência. E o π, a letrinha grega, toda vez que você vê esse π, ele equivale a 3,14. E aqui nós temos a fórmula, duas fórmulas que nós vamos usar nos problemas, tá? Aqui o C, aqui tem o C na frente para achar o comprimento da circunferência, e aqui tem o R para achar o raio, tá? Dessa circunferência ou dessa região em forma, né, circular.
Nesse caso aqui, esse 2, por que que tem esse 2? Esse 2 é porque eu tenho, numa região circular, eu tenho 2π e tenho 2r. Aqui é um π, aqui é outro π. Então, ou seja, aqui é um raio e aqui é outro raio. Então, nesse caso, nós temos dois raios, tá? Aqui é um raio, aqui é um raio, aqui é outro raio. Então, aqui, de acordo com a fórmula, esse 2 é porque nós temos dois raios e 2π. Até aqui é um π, até aqui é um π e aqui outro π, ó. Um π, 2π. Então, por isso que tem esse 2 aqui na fórmula, tá? Então, vamos agora ver problemas, né, onde nós vamos usar essas duas fórmulas. De acordo com essa fórmula que nós temos, ou você vai achar o comprimento da circunferência ou você vai achar o raio. Só tem essas duas opções. Aqui eu tenho, ó, quantos metros de arame farpado é necessário para cercar esse terreno aqui circular, com uma volta, sendo que o terreno tem 20 metros de raio. Então, aqui do centro até a extremidade é 20. Eu quero apenas uma volta. Então, vamos separar os dados. O meu π é 3,14, o meu raio é 20 e eu quero C, que eu quero saber quantos metros de arame eu preciso comprar. Agora, eu vou substituir na fórmula. Como eu quero achar o comprimento da circunferência, eu vou pegar a fórmula do C. Escrevi a fórmula. Aí, agora, eu vou substituir as letras que eu tenho. Ó, o C eu não tenho. O 2 eu repeti, o π é 3,14, o R é 20. Eu vou tirar as letras e colocar os números que estão aqui representando. Observe aqui que nós temos uma multiplicação. 2 vezes 3,14, 6,28. 6,28 vezes 20, 125,60. Então, eu tenho que comprar 125,60 metros de arame para dar uma volta. Agora, atenção, se por acaso no problema estiver pedindo que vai dar duas voltas, você pega esse valor e multiplica por 2. Porque esse C está se referindo apenas a uma volta, tá? Se eu quiser colocar duas voltas, eu multiplico por 2. Se eu quiser dar 3 voltas, eu multiplico por 3 e assim por diante. Então, aqui é um exemplo de como achar o comprimento da circunferência. Agora, nós vamos ver um exemplo de como nós vamos calcular o valor do raio. Então, aqui nós temos um problema. O Comitê Olímpico Brasileiro dispõe de uma pista circular utilizada para a prática de treinamentos e competições de ciclismo e patinação. Sabendo que essa pista tem 250 metros de comprimento aqui, ó. Então, isso aqui tudo aqui é 250 metros, ó. Comprimento, olha a palavra comprimento com C. Calcule o valor aproximado do raio da circunferência. Então, ele quer que eu encontre o raio. Ele quer que eu encontre essa medida aqui, ó, tá? Que vai do centro até a extremidade. Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora é substituir os valores, né? Ó, o meu C é 250, o meu R eu não sei, e o meu π é 3,14. O meu π não muda, sempre esse valor. Separei os meus dados, agora eu vou para a fórmula. Como eu estou pedindo o R, o que é o raio, eu vou usar a fórmula do R. Coloquei a fórmula, agora eu vou substituir os valores, né? Nesse caso, os meus valores é o C, ó. Tirei o C, coloquei 250, repeti o 2. Vou tirar o π e colocar o valor do π. Agora, aqui embaixo eu tenho uma divisão. Repeti o 250, aí uma divisão não, uma multiplicação. Vou multiplicar 2 vezes 3,14, deu 6,28. Agora, você vai dividir 250 dividido por 6,28, o valor do meu raio é 39,80 metros. Aproximado, porque às vezes quando tem essa divisão, pode dar uma dízima infinita. Então, você pega apenas 2 números depois da vírgula, tá? Então, nós vimos um exemplo para calcular o comprimento da circunferência e agora um exemplo para calcular o raio da circunferência, ou seja, de uma região circular.